Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores e hoje a gente vai falar sobre como operar com pouco capital. Queria saber inicialmente como é que está o retorno para vocês, pessoal. Áudio e vídeo ok? Boa noite, Renato, Masquieto, Marcele, Denis, Carlos, boa noite, André Gojá, boa noite, Denis, Dirceu, Marcelo. Bom, realmente aí eu já tem bastante gente aqui entrando na sala, né? A Rico, como sempre, ela investe bastante na parte educacional, né? Sempre a gente faz 2 palestras noturnas, de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário aí das 20 horas, para fortalecer bastante aí essa parte aí de fundamentos, deixar vocês aí com uma boa base, né, para que vocês consigam ter sucesso aí nos investimentos de vocês, consigam aí realizar os sonhos, né, de cada um aí, e para isso a gente investe bastante na base. Bom, esse é um tema que eu gosto de fazer bastante, já fiz essa palestra algumas vezes, né? Eu tenho aqui uma formatação em PowerPoint, vou tentar, vamos ver se dessa vez eu vou conseguir, né? Porque normalmente aqui as palestras aí são programadas sempre com duração de 1 hora, e eu acabo sempre estourando aí o tempo aí, sempre nas últimas palestras extrapolei bastante o tempo, vou tentar hoje ver se eu consigo sem podar nenhum conteúdo, passar tudo para vocês, mas vou tentar conduzir bem ao longo desse tempo, né? E eventualmente se a gente extrapolar um pouquinho, né? Tentar também não fugir muito do horário, até porque muita gente, eu sei, se programa aí para naquele horário que a gente reserva a palestra, né? E se a gente acaba também estendendo demais no horário, a gente pode aí prejudicar um ou outro. Bom, vamos lá, eu tenho, como eu falei para vocês, tem uma apresentação em PowerPoint, estou monitorando aqui, estou com uma segunda máquina também, né, porque quando eu estiver passando os slides em PowerPoint, eu não vou conseguir ver o chat de vocês, eventualmente, se alguém tiver algum comentário, eu vou ficar meio às cegas. Para que isso não aconteça e eu ficar falando, de repente surge alguma dúvida no meio do caminho, então já estou com uma máquina em paralelo, se alguém quiser fazer alguma colocação enquanto eu estiver apresentando alguma parte, aí a gente interrompe, não tem problema, eu vou estar monitorando pela outra máquina, sem problemas aí, para a gente conseguir fluir aí com esse conteúdo da melhor forma possível. Bom, vou reduzir agora a minha imagem, aliás, eu acho que o ideal é tirá-la por completo, né? Já que a gente vai fazer essa apresentação em PowerPoint, para que vocês possam ter a tela totalmente preenchida. Então, deixa eu cortar aqui a minha imagem. Pronto, vamos lá. Então, iniciando aqui a palestra. Bom, o que a gente vai ver no dia de hoje? É um conteúdo bastante completo, né? Embora o foco seja para a operação com pouco capital, que ele cai em cheio na maioria do perfil de vocês, né? Muita gente com vontade de entrar no mercado de ações, só que grana que é bom, no início aqui a grana é meio limitada, né? Então, apesar do foco ser justamente para pegar esse perfil, mas a gente vai passar por diversos temas bastante interessantes. Primeiro, eu vou falar dos tipos de operações possíveis. Depois, qual que é o impacto dos custos operacionais na relação de risco? Normalmente, quando a gente tem um capital maior, essa parte de custos operacionais a gente não considera muito. Mas no caso de um capital reduzido, é um custo que a gente convém aí colocar na conta para verificar se aquela operação é interessante ou não. Depois, que tipo de operação que a gente deve procurar e qual o tipo que a gente deve evitar. Na sequência, falar um pouquinho de ativos menos líquidos, falar um pouco sobre o mercado em queda. Graças a Deus aqui o nosso Ibov aqui esse ano está sendo show de bola, né? Está engrenando aí, está firme em tendência de alta. Hoje já abriu uma possibilidade de tentar retomar a tendência de alta, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Mas de tempos em tempos, o ano passado, por exemplo, foi um ano bastante difícil, né? Onde o Ibov ele setou firme em tendência de baixa, né? E é importante a gente saber também como operar com o mercado caindo, que também dá para a gente fazer muita coisa, não precisa esperar somente subir para fazer as operações. Depois, falar um pouquinho também sobre o mercado fracionário, quais as limitações desse mercado. Um pouco sobre os contratos futuros. Aliás, os contratos futuros, hoje eu vou dar apenas uma pincelada rápida, porque semana que vem
se não me engano, dia 23, vocês confiram depois na grade de palestras da Rico, né? Eu vou fazer uma palestra específica para falar sobre os contratos futuros. Aí a gente vai detalhar bastante, mas eu vou dar uma passadinha rápida hoje também. E, finalmente, falar um pouco também sobre o mercado de opções, né? As opções, apesar do valor delas ser um valor bastante pequeno, normalmente atrai muita gente que tem pouca grana, mas a gente precisa ter alguns cuidados com elas e, principalmente, entender o que são opções. Então, é importante que a gente fale um pouco também sobre o que são opções. Bom, primeiro tipo de operação possível, né? Essa operação ela se enquadra bem para quem tem um trabalho regular, né? Sempre quando sobra uma graninha no final do mês ou de tempos em tempos, né? Quer construir a sua aposentadoria lá na frente, aí pensando bem no longo prazo, né? Através de um patrimônio em ações. E para esse tipo de perfil, a gente tem esse tipo de operação chamado buy and hold. Normalmente, as decisões de compra, elas são sempre operações na ponta de compra. Elas são baseadas em análise fundamentalista, né? Então, seriam empresas com bons fundamentos, e eu já acrescento por minha conta também, a gente também conciliar a tendência de alta. Por quê? Porque muitas vezes vocês fazem uma seleção de empresas que até tenham bons fundamentos, mas ao longo do tempo essas empresas não vêm performando bem. Um exemplo típico que a gente tem é Ambev, por exemplo, durante alguns anos aí ela vem performando de lado, né? E dependendo da expectativa de cada um para o longo prazo, quer dizer, é uma empresa que não está oferecendo ganhos ao longo do tempo, apesar de ter fundamentos muito bons, né? Então, sempre acho interessante conciliar também empresas com bons fundamentos e clara tendência de alta. E é indicado para quem tem pouco capital, mas pode fazer aportes regulares, ou seja, todo mês ou de tempos em tempos, quando sobra uma graninha, né? Baseado aí numa seleção de ações de empresas que têm expectativa de crescimento no futuro, você pega essa pequena sobra aí do seu salário e vai comprando essas ações ao longo do tempo. O objetivo maior, lá na frente da aposentadoria, você está com patrimônio em ações, preferencialmente ações que se valorizaram, por isso que eu sugiro vocês também conciliarem com ativos, com empresas que estejam com seus preços subindo ao longo do tempo, né? E também vocês tendo um patrimônio acumulado em ações lá na frente, vocês vão ter não apenas o retorno do seu investimento, né, com as ações mais valorizadas, como também, se vocês tiverem uma boa carteira de ações, vocês também vão poder receber dividendos e juros sobre capital próprio, que são proventos que essas empresas pagam ao longo do tempo, né? Ou seja, começa a pingar na conta de vocês uma graninha extra aí periodicamente. E se vocês conseguirem mesclar bem essa carteira, de repente vocês podem até ter, além da valorização das ações, lá na frente, no longo prazo, também empresas praticamente se revezando ao longo dos meses. Por exemplo, todo mês, alguma das empresas que vocês colocaram aí na carteira de ações, distribuindo algum dividendo, algum juros sobre capital próprio, ou seja, uma renda extra para vocês, principalmente lá na frente, com certeza, isso vai ajudar bastante na aposentadoria de vocês. Quer dizer, vocês vão ver as ações de vocês se valorizando e ainda distribuindo esses proventos aí de tempos em tempos. Então, isso daqui não requer nenhum conhecimento assim mais profundo da movimentação de preço, porque a gente simplesmente vai descartar essas oscilações de curto prazo, basta apenas o quê? Fazer uma seleção de boas empresas, né? E acompanhar, claro, elas de tempos em tempos, uma vez por mês, ou talvez umas 2 vezes por mês, não mais que isso, né? Para verificar se essas empresas ainda continuam performando bem, porque lembrando que tendência não é eterna. Uma hora ela é de alta, outra hora sem tendência, como é o caso de Ambev nos últimos anos, e outra hora simplesmente ela perde a tendência e começa a iniciar um ciclo de baixa. Nessa hora é aconselhável vocês procurar uma outra empresa para se associar. Então é importante também não deixar a coisa totalmente largada, né? Fazer um acompanhamento aí ao longo do tempo. Mas é uma operação totalmente sem estresse, né? Mesmo porque vocês estão focados ali lá no longo prazo, lá na aposentadoria, lá na frente. Então, simplesmente fazer esses aportes aí de tempos em tempos. E o objetivo principal justamente é uma formação de carteira, né? Também não é interessante concentrar
numa única empresa, né? É sempre bom ter a diversificação para vocês terem, né, uma empresa praticamente compensar a outra, né, e vocês terem aí uma pequena diversificação. Bom, aqui tem um tipo de exemplo, no caso de uma empresa que eu tenho aqui um status aqui do início de 2014, por exemplo, para quem apostou na Petrobras, olhando aqui o longo prazo, eu estou pegando aqui o gráfico mensal da Petrobras, que normalmente quem está começando aqui no mercado de ações, as primeiras empresas que vêm logo à mente seriam Petro e Vale. E o que a gente observa pegando o gráfico de longo prazo da Petrobras? Que até o início de 2008, antes da crise do subprime, era um ativo aí que era comprar, colocar na carteira e esperar aí a valorização que ela viria com certeza aí, era um ativo que vinha subindo forte de um ano para o outro, né? Então estava em forte tendência de alta. Aí veio o subprime em 2008, não só a Petro, como quase todas as ações tiveram uma forte queda, né, acompanhando ali a crise das hipotecas no mercado americano. Depois houve um período de recuperação. No caso da Petrobras, o ano de 2009, ela também subiu bastante forte, foi um ano bastante positivo para ela, né? Ela conseguiu uma boa reação, porém parou ali no final de 2009. De 2009 para cá, ela simplesmente mudou a tendência que até então era de alta, ela não conseguiu mais chegar naquele último topo que ela formou na metade mais ou menos de 2008, né? Fez um topo aqui mais abaixo e de lá para cá ela começou o quê? Começou a fazer esses movimentos para baixo, ou seja, mudou a tendência de alta para baixa. Então, por exemplo, nos últimos 4, 5 anos, a Petrobras ela vem performando em tendência de baixa. E não é interessante a gente ter na nossa carteira de longo prazo uma empresa que ao longo do tempo está o quê? Está perdendo valor. Por quê? Porque justamente aquele propósito maior de acumular patrimônio, se vocês escolherem uma empresa que está caindo ao longo do tempo, quer dizer, as ações de vocês vão se desvalorizar. Por isso que eu sempre acho interessante, além da análise fundamentalista, pelo menos dar uma olhadinha no gráfico mensal ou semanal e verificar se ao longo do tempo a empresa que vocês escolheram ou as empresas continuam subindo. Não precisa entender nada de gráfico, mas isso aqui é uma coisa bastante simples de entender. O gráfico apontado para cima está subindo, legal, vou comprar. Gráfico apontado para baixo está caindo, opa, é hora de... Se eu tinha essa empresa como... tinha me associado a essa empresa, é hora de quê? De sair dessa empresa e procurar uma outra que continue subindo ao longo do tempo. É o caso, por exemplo, aqui eu tenho também um gráfico mensal da Estácio, né, o setor educacional aí, que vem bastante forte aí nos últimos tempos, né, é um setor aí que vem performando bem no longo prazo, né. Aqui eu também tenho um status aqui do início do ano, né, de 2014, nos últimos dias, as últimas semanas, até esse setor ele vem corrigindo um pouquinho, mas no longo prazo ainda continua bem setado na compra. Então é isso que a gente tem que procurar. O gráfico ao longo do tempo apontado para cima significando que as empresas que a gente escolheu estão se valorizando ao longo do tempo. Então seria o que ajudaria vocês também a conciliar, fazer uma boa escolha aí nas empresas. Primeiro selecionar usando apenas o caráter fundamentalista, depois dessas empresas que vocês separaram pelo caráter fundamentalista, dá uma olhadinha no gráfico mensal de cada uma delas para poder fazer um pente fino. Nada melhor do que vocês terem empresas com bons fundamentos e, ao longo do tempo, essas empresas também estarem subindo. E essas não comentei ainda, pessoal. Essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui no rodapé da minha plataforma gráfica, isso daqui significa o quê? Foram eventos aqui, foram proventos que essas empresas distribuíram. Pela lei das SAs, todas as empresas elas são obrigadas a distribuir pelo menos uma vez por ano, ou seja, se ela quiser, ela pode distribuir esses proventos mais de uma vez por ano, mas pelo menos uma vez por ano, no mínimo 25% do lucro líquido, ou seja, parte desse lucro líquido ela tem que distribuir aos acionistas. Por isso que a gente tem, pelo menos para essas empresas, pelo menos uma bolinha verde aqui
ao longo do ano. Isso daí que é interessante vocês também observarem essa periodicidade, que lá na frente também pode fazer a diferença aí na carteira de vocês, né? Quer dizer, vocês vão ter essa condição aqui de alta e mais de tempos em tempos aqui vocês vão ter aqui alguma coisa pingando na conta de vocês. Normalmente aqui são datas, cada empresa define as suas datas, né? Mas costumam ser datas mais ou menos regulares. Olhando aqui na posição aqui dessas bolinhas, por exemplo, para Estácio, me parece que as datas que a Estácio costuma utilizar para pagamento aí desses proventos, em torno de março, abril, mais ou menos ali, que é o que a gente percebe aqui no primeiro semestre de cada ano. Então, também é uma forma também é um retorno que vocês também vão ter lá na frente, formando uma carteira de ações. Tem algumas colocações aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá aqui, deixa eu ver, o Jason está perguntando aqui, tem um botão no Home Broker que é chamado gráfico avançado. Sim, a Rico ela fornece uma plataforma gráfica para vocês, né? Totalmente gratuita para os clientes, inclusive é uma plataforma que tem recursos bastante avançados, né? E vocês conseguem acessar essa plataforma gráfica através do HB, tem um botãozinho com o desenho do gráfico, só clicar nele que vocês conseguem aí ter o gráfico aí de tudo que é negociado aqui na nossa bolsa e também algumas cotações de ativos internacionais. Por exemplo, Dow Jones, né, e alguns ativos também de fora, vocês conseguem também acompanhar por essa ferramenta gráfica. O Henrique aqui, é importante estudar análise fundamentalista para operar no mini índice? Não, mini índice a gente vai o quê? Vai focar em movimento de preço mesmo, seria o quê? Seria análise gráfica. Até porque o mini índice, ele tem o quê? Ele tem uma vida curta, né? Tem séries que são mensais, outras bimestrais, né? Então é interessante mesmo a gente entender o curto prazo. Então, para o mini, eu acho interessante mesmo focar na análise gráfica. Roberto, hoje qual o papel você indicaria para o longo prazo? Olha, eu pensaria que no longo prazo, Smiles é uma boa empresa, também vem performando bem ao longo do tempo. Cielo, indiscutivelmente, também é uma ótima empresa, né? Que mais que a gente poderia pensar para o longo prazo? Bom, tem o setor educacional também, que eu já comentei. Precisaria dar uma filtrada melhor. Mas, a princípio, que me vem de cabeça, essas três, pelo menos, aí, dá para a gente apostar no longo prazo. Mas é muito simples, né? Tem vários sites ali, ou várias recomendações, a própria Rico, ela fornece recomendações fundamentalistas através do Roberto Indec, basta vocês pegarem todas essas recomendações, que é mais fácil vocês fazerem uma lista de empresas que possam ter bons fundamentos e depois abrirem o gráfico mensal ou semanal de cada uma delas para poder verificar se está acontecendo isso daqui subindo ao longo do tempo ou isso daqui caindo ao longo do tempo, que é o caso, por exemplo, de Petrobras. Ela até está tentando aí dar a volta por cima, né? Tem expectativas aí de reverter tendência de baixa para alta, mas por enquanto o que ela tem mostrado ao longo do tempo é tendência de baixa, tanto Petro quanto a Vale também. Bom, na sequência, um outro tipo de investimento, para quem também tem um capital pequeno, que a Rico oferece, é o chamado investimento programado. Esse daqui eu acho mais fácil a gente dar uma olhadinha no site aí para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Mas o interessante desse investimento é que a partir, por exemplo, quem não tem um capital extremamente pequeno, que, ou seja, não daria para fazer operações de curto prazo trade, mas quer começar a construir o seu patrimônio em ações, por exemplo. A partir de R$100 por mês, já dá para começar a entrar nesse mercado de ações. E de que forma? Deixa eu interromper um pouquinho aqui a apresentação, vamos voltar lá no site da Rico. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tela para ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui acho que já dá para todo mundo ver. Bom, aqui na parte de investimentos tem esse botãozinho aqui chamado investimento programado. Então, por exemplo, se eu coloco aqui R$100, eu posso pegar esses R$100
diluir nas ações que eu escolher, ou concentrar tudo em uma só. Posso mesclar, se eu quiser, em alguns fundos, né? Tem alguns fundos que são de administração da Rico, outros que ela acompanha e faz as recomendações também, e podem também fazer, se vocês quiserem, também uma parte de alocação no Tesouro Direto. Quer dizer, eu posso pegar aquele meu capital que eu defini a partir de R$100 e fazer, por exemplo, um mix aqui entre, até nos três aqui, ações, fundos e Tesouro Direto, concentrando uma quantidade maior num fundo, por exemplo, reduzindo no Tesouro, aumentando a participação em ações, né? E aí vocês vão conseguir compor. E a partir da programação do débito automático de uma data que vocês escolherem na conta corrente de vocês, todo mês a Rico vai lá, vai pegar aquele capital que vocês definiram e fazer aquela compra ou em ações, ou em fundos, ou em tesouro, ou nos três. Aí alguém vai me perguntar, mas com aquela quantidade que eu estou colocando aqui, eu não consigo comprar o lote padrão. Não tem problema, se não der para comprar o lote padrão, ela vai comprar no fracionário, né? Ou seja, ela vai fazer alocação naqueles papéis, fundos ou tesouro que vocês definiram ali para entrar. A Rico também promove palestras regulares, tanto sobre o Tesouro Direto, me parece que deve ter uma ainda essa semana, depois vocês confiram aí na grade de palestra, e sobre fundos também, ela faz algumas palestras específicas que é interessante também vocês conhecerem esses produtos. Mas o foco aqui dessa ferramenta é que vocês podem, a partir do instante que vocês definiram no que vocês querem investir, é só fazer a programação e a partir de R$100 vocês já começam a entrar no mercado de ações. Aqui, claro, também não vai ser operações, não vai ser trade, vai ser simplesmente operações também voltadas para o longo prazo, né? Mas também não requer praticamente nenhum estresse, né? E com custo baixíssimo, né? De 0,5% apenas ali, quer dizer, praticamente a corretagem vai ser ínfima aí que vocês vão pagar e é focada justamente para quem tem um capital pequeno. E, claro, para quem tem um capital maior, já não vai utilizar o investimento programado, vai fazer as ordens de compra ou venda normais ali pelo HB, né? A partir do instante, talvez, que esses 0,5% aí passam a não ser tão interessantes. E essa parte de investimento programado, vocês podem checar melhor também com o pessoal do atendimento a partir de amanhã. Mas é uma forma bastante legal aí para que vocês, para quem tem pouca grana, comecem também a entrar no mercado de ações. Então, a partir de R$100, já dá para começar a entrar nesse investimento programado. Vamos lá, tem mais algumas dúvidas aqui, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Wellington, pretendo montar uma carteira com R$500 mensais. O que você recomenda? Diluir esse dinheiro em todas as ações ou comprar cada mês uma empresa? Como a ideia seria o quê? Seria montagem de uma carteira, eu acho que poderia até ser interessante você colocar esses R$500 cada mês numa empresa diferente. Pegando, por exemplo, a Rico, ela tem a carteira Dividendos 8+, e a carteira 8+, mesmo, que ela é montada em análise fundamentalista. Ela sempre recomenda 8 ações por mês. Pegar dessas 8, verificar qual que é aquela que está mais promissora e montando cada mês você investe numa empresa diferente. Aí você rapidamente você já começa a ter a sua diversificação. Então eu pegaria o quê? Esses R$500, se você vai colocar, por exemplo, R$500 todo mês, eu colocaria R$500 no primeiro mês na empresa A, no segundo mês na empresa B, no terceiro mês na empresa C. Digamos que você vai montar um leque aí com 5 empresas e intercalando em cada uma delas ao longo do tempo. Depois, preciso avisar o gerente do meu banco para fazer investimento programado? Eu prefiro que você cheque essa informação melhor com o... como é que chama? Com o pessoal do atendimento. Mas me parece que não. A partir do instante que vocês fizerem a autorização do débito automático, isso daqui já é colocado automaticamente. Eu acho que através da própria Rico já dá para fazer isso daí sem você ter que avisar o gerente do banco. Mas eu prefiro, como eu não mexo diretamente com essa parte do atendimento,
da parte de transferência de recursos, para não passar uma informação incorreta para vocês, né? Eu prefiro que você dê uma ligada a partir de amanhã para o pessoal do atendimento, só para confirmar se é preciso avisar o gerente do banco para fazer esse débito automático ou não. Depois, vamos lá. Masquieto aqui. Eu só opero no momento com investimento programado devido aos aportes pequenos. Porém, uma dificuldade que eu tenho é na diversificação, pois faço buy and hold. E são poucas as opções de ações ON. Bom, a gente tem bastante empresas ali com caráter aí com caráter de ações ordinárias, né? Tem algumas, a Petrobras e Vale, por exemplo, são empresas que têm ON e PN, mas tem algumas que elas só têm um tipo de variação. A Smiles, por exemplo, me parece, ela só tem um tipo de ações que seriam, no caso, ON, mas aí teria que checar melhor ali a quantidade, mas não são poucas empresas que têm esse perfil de ON, que seriam ações ordinárias. Quais as ações que podem ser compradas no investimento programado? Qualquer uma que vocês definirem. Tem aquelas 3 primeiras que são as sugestões, e vocês têm ali embaixo para escolher uma outra ação. Então, não tem limitação de ação específica. Dione, Evandro, como eu analiso uma empresa mensalmente, sendo que os resultados da empresa são divulgados apenas de 3 em 3 meses? Eu não entendi essa parte. Tá, não vamos misturar aqui, no caso, as duas partes. Primeiro, você vai fazer a sua análise fundamentalista. Se você tiver dificuldade de fazer essa análise fundamentalista, pegar a recomendação de alguma casa, que essa análise fundamentalista é feita, sim, a partir do balanço das empresas, que é divulgado de 3 em 3 meses. No caso, o gráfico mensal que eu estou pedindo para que vocês olhem, por quê? Porque o gráfico mensal ele mostra o quê? A evolução da empresa. Deixa eu pegar aqui, vamos voltar um pouquinho. Aqui. Se eu estou pegando o gráfico mensal, cada barrinha dessa daqui, ela está me mostrando como que essa empresa se comportou naquele mês. Então, por exemplo, 2012. Aqui foi o comportamento dela em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e assim por diante, até a gente chegar em dezembro. No caso, quando eu falo para você pegar o gráfico mensal, não é para olhar o que aconteceu especificamente em cada mês. É para olhar simplesmente, fazer uma análise macro, ou seja, peguei o gráfico mensal, eu não estou preocupado com aquelas oscilações de curto prazo, eu vou simplesmente fazer aquela minha análise macro, já depois de ter as informações fundamentalistas, e observar o seguinte, os preços ao longo do tempo, ao longo dos meses, eles estão o quê? Eles estão subindo, estão se valorizando ao longo do tempo? Sim. Então, eu sei que essa empresa está em tendência de alta. Eu já tenho o aval fundamentalista, que é uma boa empresa para entrar, vou olhar aqui o gráfico de preços, o mensal, por exemplo, ele continua apontado para cima, então, fundamentos ok, gráfico em tendência de alta, essa é uma boa empresa para eu comprar, enquanto eu estiver subindo. Aqui, no caso de Petrobras, digamos que eu tenha uma análise fundamentalista positiva, por exemplo, para Petrobras. Porém, o que eu estou observando aqui? Peguei esse gráfico de longo prazo e estou observando que os preços ao longo do tempo estão caindo, então vai ser uma empresa que eu descartaria. Por quê? Porque ao longo do tempo, se eu estou olhando para o longo prazo, o histórico que eu tenho para trás é de queda. Imagina quem comprou aqui, por exemplo, a Petrobras, final de 2009, pagou aqui perto aí de uns R$36. Hoje, nesse momento aqui, ela estava valendo aqui R$16. E o meu longo prazo fosse de 5 anos. Não é legal isso daqui. Vocês comprarem 36, hoje ela vale 16. Quer dizer, menos da metade. Por isso que é importante olhar o histórico para trás e verificar. Se o gráfico está apontado para baixo, eu vou descartar aquela empresa até voltar uma nova condição de alta. Porque as tendências elas se alternam. Alta, sem tendência, que é o caso da Ambev. Deixa eu até pegar o gráfico da Ambev para mostrar aqui para vocês. Ambev, a BEV 3. Vamos pegar lá o gráfico de longo prazo. Olha o que está acontecendo com a Ambev. É um ativo que tem forte tendência de alta, porém, nos últimos anos, de 2013 para cá, ou seja, nos últimos 2 anos, a Ambev simplesmente aqui
não andou. E a partir de um ano a gente já considera isso daqui como longo prazo. Então, uma empresa o quê? Que não está se valorizando. O que vai acontecer depois, quando ela parar de andar de lado? Só tem duas possibilidades. Ou ela retoma o processo de alta, volta a subir. Nesse caso, eu vou querer comprar a Ambev, porque se ela continuar aí com bons fundamentos, até hoje ela tem, ou ela simplesmente terminar esse ciclo de alta e começar a cair. Se começar a cair, se eu fiz aportes regulares ao longo do tempo, digamos que eu compro a Ambev desde 2004, comprei um pouquinho em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e fui embora. E tenho comprado até então. Se ela começar a cair, digamos, perder esse ponto aqui, vamos marcar aqui um ponto importante para a Ambev. R$ 15,30 aproximadamente. Se ela perder R$ 15, o que eu vou fazer? Todo aquele patrimônio que eu construí em Ambev ao longo do tempo, eu vou vender essas ações e vou procurar uma outra empresa que continue subindo ao longo do tempo. Por quê? Porque a Ambev, se ela perder esse ponto aqui, ela começa a reverter a tendência de alta para baixo, ou seja, os preços vão ficar apontados aqui para baixo. E eu não quero comprar uma empresa para o longo prazo que esteja se desvalorizando ao longo do tempo. Então, esse é o cuidado que eu peço para que você olhe no gráfico mensal, não é olhar simplesmente o que está acontecendo cada mês. Você vai fazer a sua análise fundamentalista, independentemente do gráfico de preços, depois de ter essa análise formada, simplesmente pegar o gráfico daquela empresa que você escolheu e olhar. Está subindo, legal, vou comprar. Está caindo, não me interessa. Está de lado, fala, bom, ela está parada aí. Aí, se não tiver nenhuma empresa melhor para entrar, talvez até você possa fazer uma entrada nessa empresa. Ela não está se valorizando, mas pelo menos você não está perdendo dinheiro. Mas seu capital vai ficar empatado. Se tiver uma outra com gráfico subindo, é melhor talvez fazer essa escolha. Eu falei de Smiles, né? Já que eu estou com o gráfico na mão aqui, vamos dar uma olhada na Smiles. Gráfico mensal da Smiles. Ele não tem muito histórico, mas olha que maravilha aqui. Um gráfico aqui em forte tendência de alta aqui. Ao longo do tempo aqui, ela começou aqui meados de 2013 e vai embora aqui procurando novas máximas. É uma empresa assim que eu quero me associar, uma empresa que está subindo ao longo do tempo. Falei também de Cielo. Pegar aqui o gráfico mensal. Olha que maravilha também a Cielo. Ela começou aqui, abriu capital aqui em meados de 2009, né? No início aqui não foi muito bem, depois de 2011 para cá, é uma empresa que está indo de vento em popa aqui, em forte tendência de alta aqui, e a gente não sabe até onde vai essa tendência de alta. Mas enquanto estiver subindo, eu quero comprar. Eu não vou comprar empresas na contramão. Eu percebo muita gente no fórum que eu toco de segunda a sexta, fazendo um pequeno parênteses, querendo comprar empresas que estão caindo ao longo do tempo. O caso, por exemplo, de uma empresa clássica que me pergunta quase todos os dias é da Oi. A Oi, só para trade, no curto prazo aqui, que dá para comprar. Por quê? Porque no longo prazo, pegar o gráfico mensal da Oi. Como é que eu vou querer uma empresa com um gráfico desse daqui, que está despencando ao longo do tempo? Uma empresa que saiu aí por volta aí de R$12, para hoje está valendo aí um e pouco. Quer dizer, eu não quero comprar uma empresa que está caindo ao longo do tempo. Eu quero comprar o que está subindo e quero evitar o que está caindo. Então, se eu tivesse na minha seleção, selecionando uma empresa como essa, como a Oi, a hora que eu pegasse o gráfico mensal olhando isso daqui, fala, quero distância dessa empresa. Para o longo prazo, não tenho nenhum interesse. Por quê? Porque ela não tem nenhum sinal de que vai mudar essa tendência aqui de baixa para alta. O gráfico aqui está fortemente apontado para baixo. Então, a ideia de pegar o gráfico mensal é simplesmente olhar o sentido que está apontando. Está subindo, vou comprar. Está caindo, não me interessa a compra. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Vamos lá, investimento programado. Tá, Johnny, pensei que era para analisar os fundamentos mês a mês. Não, é para você fazer a análise baseada mesmo nos balanços, né, que são trimestrais, ok. Bom, vamos retomar aqui a nossa palestra, senão também depois a gente não consegue chegar lá não consegue evoluir.
Então, investimento programado. Aí, aquela parte da simulação que eu mostrei para vocês ali na prática, como que vocês podem fazer. E aí sim, agora vamos lá para os tipos de operações possíveis, começando pelas operações de swing trade, que é uma operação que eu me identifico bastante. Depois a gente vai falar também, com foco também no swing trade, sobre o mercado fracionário, contratos futuros e falar sobre as opções. Bom, quem me acompanha no fórum já está bastante acostumado que eu coloco lá algumas possíveis entradas, que são aqueles de olho, que eu coloco lá com ponto de entrada, objetivo e stop. Aliás, quando a gente opera no curto prazo, sempre vocês têm que ter definidos o quê? Um ponto de entrada, um objetivo aonde vocês querem chegar e uma saída de emergência se não der certo, que é o chamado stop. E normalmente, né, nessas estratégias que a gente costuma montar e que eu coloco lá naqueles de olho, com ponto de entrada, objetivo e stop, normalmente a gente não considera o quê? Os custos operacionais na montagem das estratégias, ou seja, simplesmente eu deixo essa parte de corretagem e emolumentos de fora. Porém, para quem tem um capital pequeno, aí é interessante, no caso, pelo menos a corretagem, que normalmente é o que pesa mais, colocar na conta nessa continha aqui da relação de risco. E aí tem uma conta bastante básica que a gente costuma fazer, que é chamada relação risco-ganho. A partir de um ponto de entrada, eu vou fazer o seguinte cálculo. Considerando uma operação de compra, objetivo menos o preço de entrada, aí eu vou, na parte de cima, eu vou subtrair da corretagem, e embaixo, preço de entrada menos o stop, somado com a corretagem. Eu, para o meu perfil de risco, eu gosto de trabalhar com relação risco-ganho de 2 para 1 para cima. Por que de 2 para 1 para cima? Se eu trabalho, por exemplo, com risco-ganho de 1 para 1, o que isso significa? Que para eu começar a ganhar dinheiro, eu tenho que acertar mais da metade das minhas operações. E nem sempre as operações elas correm da forma que a gente gostaria, né? Apesar que a gente procura aí trabalhar do lado mais provável, mas quem determina aí se vai realmente correr naquela direção ou não é o mercado, e o mercado é soberano. Então, a gente tem que ter... nem sempre a gente consegue acertar essas operações. E se eu trabalhar com risco-ganho de 1 para 1, eu vou ter que acertar mais da metade das operações. Na prática, é mais fácil a gente mais errar do que acertar. É claro que com a experiência, ao longo do tempo aí, com o conhecimento técnico que vocês vão desenvolvendo, vocês começam a ter um índice de acerto maior. Mas principalmente para quem está começando, é bastante comum vocês errarem bastante para acertar uma aí de vez em quando. Então é interessante o quê? Já que o índice de erros ele está superando o índice de acertos, que vocês trabalhem com uma relação risco-ganho acima de 1 para 1. O ideal seria de 3 para 1 em diante. Por exemplo, o André Moraes ele só trabalha com risco-ganho de 3 para 1, ou seja, acertando praticamente 1/3 das operações, vocês já começam aí, acima disso, a ter ganhos. Para mim, para o meu perfil de risco, eu considero pelo menos 2 para 1. Mas isso é uma coisa pessoal para cada um. Então, independentemente do perfil, digamos que para alguém aí trabalha com uma relação risco-ganho, 1,5 para 1, por exemplo. Quer dizer, se der certo, eu ganho 1,5, se der errado, eu vou perder 1. Tá, aí você colocou a corretagem, o capital é um capital pequeno, colocou a corretagem na conta. A hora que você fez essa conta, que a sua estratégia, sem considerar a corretagem, estava dando uma relação de risco de 1,5 para 1, digamos que essa continha aqui deu 0,8, ou seja, uma relação de risco menor do que 1 para 1. Aí, isso daqui está te dizendo, não faça a operação. Por quê? Porque o seu risco está maior do que o seu retorno em potencial. O que isso quer dizer? Se der certo, eu vou ganhar 0,8, se não der, eu perco 1. E jamais a gente pode deixar o risco maior do que o retorno em potencial. Quer dizer, se a gente vai arriscar, a gente tem que arriscar por alguma coisa que tenha uma expectativa de retorno maior do que o risco que a gente está assumindo.
do contrário, não vale a pena entrar. Então, por isso que é importante aqui no caso, para um capital pequeno, colocar essa quantia da corretagem. E aí alguém vai perguntar, mas quanto que é considerado um capital pequeno? Não dá para a gente precisar exatamente, mas à medida que o capital ele vai diminuindo, essa parte aqui, principalmente da corretagem, ela começa a pesar mais. A Rico, por exemplo, no mercado à vista, ela cobra R$ 9,80 por ordem executada. Como cada operação vai ter uma compra e uma venda, na prática, quer dizer, vocês já vão ter o quê? Pelo menos R$ 20 de corretagem para colocar na conta. Apesar que, se vocês quiserem, essa corretagem também dá para ser bastante diluída e cair até para R$ 3 e pouco, né, por ordem, se vocês adquirirem um pacote de corretagem. Quer dizer, para quem opera bastante também dá para diminuir essa corretagem. Mas, de qualquer forma, é um valor aí interessante para ser colocado na conta, para verificar se aquela operação é viável ou não. Se vocês estiverem seguindo aquelas indicações que eu coloco, sempre com risco-ganho de pelo menos 2:1, colocar na conta a corretagem em função das operações de vocês para verificar se pelo menos aí aquela operação está dando um risco-ganho acima de 1:1, porque se ficar abaixo de 1:1, esquece, não vale a pena levar aquela operação para frente, é melhor escolher aí aparecer uma outra oportunidade aí para que vocês possam entrar. Tá, e aqui para exemplificar aquilo que eu falei, né, eu tenho aqui esse gráfico aqui, ele é uma situação um pouco antiga, né? Aqui a gente está retratando meados de abril, mais ou menos, de 2014, mas eu tinha aqui uma clássica situação de tentativa de retomada da alta com o Banco do Brasil. Então, eu planejei a minha entrada, no caso, acima desse ponto aqui de 24,18. Então, aqui eu defini meu ponto de entrada, aonde que eu quero chegar. Meu objetivo está aqui nesse último topo, 28,78. Então, eu estou planejando aqui uma saída dessa operação, se tudo der certo, aqui nesse ponto 28,78. E se não der certo, onde que eu vou pular fora? Tem que ter a minha saída de emergência aqui no caso, que seria o meu stop, que ele estaria abaixo de 22,66. Quer dizer, se der certo, eu ganho tudo isso daqui, e se der errado, eu perco essa parte. Isso daqui é importantíssimo que vocês tenham sempre planejados de antemão, né? O ponto de entrada, onde vocês vão efetuar a entrada de vocês, aonde vocês vão sair com lucro, e se não der certo, qual que é o prejuízo mínimo que vocês podem assumir, que seria aqui o stop. A partir daí vai sair determinação de tamanho de lote, etc. Mas também sobre esse assunto especificamente, no próximo mês, eu vou fazer uma palestra bastante importante aí sobre controle de risco, que eu convido também vocês a participarem. Não vou me estender muito nesse ponto aqui no dia de hoje, porque senão a gente também, além de sair um pouquinho fora do foco aqui do escopo da palestra, que tem um conteúdo ainda bastante extenso, né? A gente não consegue chegar lá no final. Mas o que eu quero mostrar aqui é o quê? É estratégia. Antes de vocês entrarem em qualquer operação, tem que ser sempre planejado. Operações de swing trade que eu estou falando, operações de curto prazo. Ponto de entrada, ponto de saída no lucro, objetivo onde vocês querem chegar, e ponto de saída, saída de emergência, se não der certo, que seria o stop. Isso daqui é para que vocês consigam, num primeiro momento, sobreviver no mercado. Ganhar vem depois como consequência. Mas se vocês não fizerem isso daqui, a chance de vocês quebrarem, eventualmente perderem todo o capital, meterem os pés pelas mãos, aumenta bastante, e a gente está aqui justamente para tentar evitar que isso aconteça com vocês. Então é importante sempre ter o planejamento da estratégia. Bom, parece óbvio aqui, mas muita gente fica tentando aí operações com ativos aí complicados que não têm tendência. Então, tem um ditado que fala, tempo é dinheiro. Quando a gente está entrando numa operação, a ideia é que esse retorno venha o mais rápido possível. Por quê? Porque senão a gente vai ficar com o nosso capital empatado e não vai acontecer nada. E muitas vezes a gente acaba se prendendo a ativos
que não se movimentam, que ficam andando de lado, não vão para lugar nenhum, o tempo passa e a gente fica aí, muitas vezes, que nem o nosso índice aqui, pegando aqui uma forte tendência de alta, a gente está preso em ativos sem movimento. Então, na medida do possível, sempre evitar congestão, evitar ativos que não tenham tendência. E esquecer aqui se a tendência é de alta ou de baixa. Se tiver tendência, a gente consegue operar uma expectativa de um bom retorno, independentemente de ser de alta ou de baixa. O que fica complicado para a gente fazer operações é com ativos sem tendência. Então, uma recomendação que a gente faz aqui, opere tendência, evite congestão. Deixa eu só ver aqui, mano. Bom, vamos lá. Aqui, eu tenho um exemplo aqui de um gráfico aqui de São Martinho, né, onde a gente pode verificar aqui tendência, congestão, mudança de direção e assim por diante. Com a São Martinho, a gente percebe aqui, nesse momento aqui, ela está em tendência de alta. Por que tendência de alta? Porque seus preços estão subindo ao longo do tempo. Aqui, ela fez um pouquinho de congestão, ou seja, andou de lado, depois virou para baixo aqui, tendência de baixa, voltou a subir, tendência de alta, pequeno período andando de lado e voltando a subir novamente. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente for traçar as nossas estratégias, evitar operar ativos sem tendência. Por exemplo, se eu tivesse interesse nessa segunda parte do gráfico em fazer uma compra com São Martinho, nesse momento aqui que ela durou aproximadamente um mês sem movimento, eu tentaria evitar operá-la. E quando que eu faria uma compra com São Martinho? Eu marcaria esses dois pontos, esse fundo aqui e esse topo principal. Quando ela rompeu aqui esse topo, isso daqui me deu sinal verde para fazer uma compra, ou seja, ela estaria retomando a tendência de alta. Então, eu compraria acima desse ponto e também tentando pegar uma nova tendência. Se ela eventualmente tivesse perdido aqui esse fundo e virasse para baixo, também seria interessante de fazer uma operação, só que nesse caso, operação de venda. Daqui a pouco eu explico como é que a gente faz isso aqui no mercado em queda. Mas é importante a gente identificar esses movimentos aqui do ativo, para tentar evitar operar congestão. Aí alguém vai perguntar, bom, eu comprei a São Martinho aqui, esperava que ela continuasse a subir forte, mas depois que eu entrei, ela começou a fazer isso daqui, começou a lateralizar. E aí, o que eu faço? Aí tem duas sugestões. A primeira, se você não estiver precisando daquele capital para novas operações, continua, deixa quieto ali, esperando que ela reaja. Agora, se surgir uma nova oportunidade de compra ou de venda de um ativo que esteja melhor configurado, e você ficou amarrado em determinado ativo que começou a patinar, é viável também você encerrar aquela operação, né, no 0 a 0 e entrar num outro ativo que tem uma possibilidade de se desenvolver mais rápido. Então, na medida do possível, sempre procurar sair fora de situações como essa quando o ativo começa a andar de lado, até para que vocês não fiquem com o capital de vocês empatado. Bom, aqui seria um ativo que ele está praticamente predominando aqui a tendência de baixa. Agora, tem um miolinho aqui de médio prazo, onde ele estaria bastante complicado, e esse tipo de situação aqui é bastante comum aí, de algumas pessoas tentarem fazer operação com esse tipo de ativo. Não olha aqui a tendência principal, por exemplo, vamos voltar aqui. Aqui sugeriria uma operação de venda. Por quê? Formou topo aqui, né, nesse ponto, e vai começar a descer. Porém, é uma operação que, a princípio, eu evitaria fazer. Por que eu evitaria fazer? Porque, olhando um pouquinho para trás, eu estou vendo aqui, no caso, esse ativo aqui, a Lopes, né, ela não tem tendência, está ainda congestionada. Então, o fato de ter confirmado o topo nesse pregão não quer dizer que isso daqui realmente vai vir para baixo com tudo e vai dar um movimento mais forte. Dentro da congestão, esses movimentos eles são aleatórios. Não necessariamente ele chega nesses extremos opostos. Ele pode andar um pouquinho, voltar e ficar patinando aqui no meio. Então, eu preferiria aqui ficar de lado enquanto tiver uma situação como essa. Então, um ativo como esse,
Ok, ele vem de tendência de baixa, seria para operar na venda? Seria. Mas nesse momento aqui, começou a andar de lado, congestionou, eu evito fazer esse tipo de operação. Então, evitar congestão. Como é que a gente faz agora com ativos que têm uma liquidez mais reduzida? Muitas vezes, operações de swing trade, por exemplo, dá um exemplo de um ativo que tem uma liquidez pequena, seria a Kepler. Não sei como que ela está exatamente nesse momento, mas é um ativo aí que até vinha se desenvolvendo bem. Só que é um ativo que a gente evita fazer operações de swing trade, por exemplo, quando eu faço alguma recomendação gráfica, é um ativo que eu não costumo colocar como sugestão nem de compra nem de venda. Por quê? Porque a liquidez da Kepler é uma liquidez pequena. Porém, para quem tem um capital pequeno, essa desvantagem, que seria ativos menos líquidos, pouca liquidez, ela pode ser minimizada ou até eventualmente se transformar numa vantagem. Como? Digamos que eu tenho um capital aqui, que com aquele meu capital ali, eu só consigo comprar o lote padrão daquela empresa. O lote padrão das empresas, normalmente ele é composto por uma quantidade de 100 papéis. Então, eu tenho exatamente aquela quantidade para comprar 100 papéis. Não consigo comprar mais do que 100 papéis. Ou seja, se eu só tenho a quantidade para comprar o lote mínimo, aquela desvantagem, mesmo o ativo sendo menos líquido, se torna para mim uma vantagem. Por quê? Eu coloco a minha ordem de compra, por exemplo, né? Se ela for executada, eu já entrei no ativo. Se eu, por exemplo, se fosse uma empresa que, pelo gerenciamento de risco, digamos que me permitisse comprar 1.000 papéis daquela empresa, mas o seu ativo é pouco líquido, eu posso ter dificuldade em comprar aqueles 1.000 papéis. E vou ter muita dificuldade também na hora da saída. Então, nesse caso, eu evitaria fazer aquela operação. Mas se eu estou comprando apenas 100 papéis, que é o lote padrão, coloco aquela minha ordem, se ela for executada, eu já entrei na operação. E como que eu vou fazer para trabalhar nessas situações de ativos menos líquidos? Bom, primeiro passo, eu monto a estratégia normal, né, com entrada, objetivo e stop, como toda e qualquer estratégia. Depois, nesse caso, eu não vou trabalhar com valores exatos, e sim com regiões, justamente por conta da liquidez menor. A entrada até pode ser pelo valor exato da estratégia. Por quê? Digamos que eu vou fazer uma operação de compra. Eu coloco aquela minha ordem de compra exatamente naquele valor que eu quero entrar, né? E naquele zigue-zague das ações, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tem até uma boa possibilidade daquela minha ordem conseguir ser executada naquele ponto que eu planejei. Ok, entrei na operação. A operação começou a fluir. Porém, pela liquidez menor, quando eu for fazer a saída, ao invés de eu pegar a saída pelo valor exato, eu vou simplesmente, se aproximou, já está bem perto daquele objetivo de alta que eu tenho, ok, eu já faço a minha saída, quer dizer, eu vou fazer a minha saída pela região e não pelo valor exato. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não importa, mas eu vou fazer a saída pela região. E o stop? Também da mesma forma, pela região. Eu posso até, se quiser, digamos que eu tenho aqui, vamos supor, uma entrada a 10, um ativo qualquer, a saída a R$20. Aí é um ativo menos líquido. Saiu um negócio a R$19,90. Aí depois saiu um outro negócio, depois de um tempinho, uns minutos depois, a R$20,05. Opa, minha saída estava planejada em R$20. Saiu um negócio em R$20,05. Então, já chegou no meu objetivo. Aí eu vou colocar o quê? Uma ordem de venda a 20,05, mas como o meu, como é que se diz? A liquidez desse ativo ela é menor, de repente, vamos supor, eu tenho o primeiro comprador ali, está oferecendo lá R$19,90. Ok, vou vender por R$19,90. Já está próximo daquele valor que eu coloquei. Já saí rapidamente do papel. Não vou ficar esperando muito tempo, porque a liquidez ela é menor. Daqui a pouco dá uma mudança de humor do mercado, né? E aquilo que era lucro começa a voltar e eu não consegui sair da operação. No caso de um stop, mesma coisa. Meu stop aqui eu entrei a 10. Estou com stop, por exemplo, a 9. Aí o ativo começou a cair,
teve um negócio lá 9,15, o próximo negócio que saiu aí 8,90. Opa, veio abaixo dos R$ 9, então tenho que sair da operação. Vou tentar sair próximo de 9, mas eventualmente posso sair um pouco mais abaixo, mas trabalhando com a região dos R$ 9. Então vou programar as minhas saídas não com valores exatos, como eu faço com ativos mais líquidos, e sim com regiões. Com isso daí, um leque de ativos que normalmente a gente não tradearia pela liquidez reduzida, para quem tem um capital pequeno, essa desvantagem aqui ela se transforma até eventualmente numa vantagem, dá para vocês fazerem essas operações com capital pequeno. Então, esse dado aqui de ativos menos líquidos, ele é bastante, no mínimo, minimizado aí para quem não tem muita grana para operar. Aqui eu tenho um exemplo aqui, nem me lembro do código desse ativo, aqui, Graziotin, mas é um ativo pouquíssimo líquido, né? Na época eu fiz aqui um determinado estudo, não daria para a gente passar isso daqui porque era um ativo com pouquíssima liquidez, mas estava fazendo um rompimento importante aqui desse 17,59, onde sugeriria aqui um objetivo em 18,75. Não daria para a gente fazer uma compra desse ativo, por ter uma liquidez bastante baixa, porém, estava com uma boa armação gráfica, né? Ou seja, uma boa condição gráfica para comprar, com o objetivo aqui proposto aqui em 18,75, né? Então daria para a gente tentar pensar numa compra. Opa, voltou aqui. Pensei que tivesse caído a transmissão, pessoal. Vi a telinha preta aqui na minha outra máquina, já ia interromper aqui a gravação, mas eu estou vendo que retornou, beleza, aí vamos dar sequência aqui à transmissão. Então aqui um exemplo de um ativo, nem me lembro do código dele, mas um ativo bastante incomum, principalmente para quem opera no mercado de ações, é um ativo aqui pouco conhecido, né? É um ativo com pouca liquidez, mas eventualmente aqui, de repente, para trabalhar com capital pequeno, daria para a gente fazer alguma coisa com ele. Ah, tá. O código desse ativo aqui é CGRA4. Então, aqui, dá para vocês, uma característica aqui de ativos menos líquidos é acontecer exatamente isso daqui. Olha a discrepância entre compradores e vendedores. Tem alguém querendo comprar 18 e eu não tenho um vendedor por um preço próximo. O primeiro vendedor que chega mais próximo, 18 e 18. Quer dizer, foge muito os interesses entre compradores e vendedores. Por isso que a liquidez ela é pequena, né, e acaba gerando um pouco número de negócios. Se eu fosse querer comprar esse ativo e eu tenho aqui um capital pequeno, para eu ser o primeiro da fila aqui, ter uma chance maior de entrada, ok. Tem o primeiro comprador está querendo comprar por 18, se eu colocar uma ordem a 18,01, eu já sou o primeiro da fila. Digamos que eu tenho interesse em comprar até uns 18,10. Eu coloco 18,01, vou ver se eu consigo entrar. De repente, alguém vai lá e belisca a minha ordem e compra. Aí alguém entrou a 18,01, coloca uma outra ordem de 18,02. É fácil eu ser o primeiro da fila. Agora, se eu fosse comprar 1.000 ações, aí a coisa é um pouco mais complicada, né? Primeiro que seria muito demorado eu conseguir fazer essa compra total das 1.000 ações por essa diferença de preço, quer dizer, isso distorceria bastante a minha estratégia e na saída, então, nem se fala. Por isso que, na prática, ativos menos líquidos, a gente até evita tradear. Mas, para quem tem pouco capital, dá para encarar esses ativos. Vamos falar agora sobre o mercado em queda. Bom, para quem está começando aí, alguém pode se perguntar, como é que a gente pode vender primeiro e comprar depois se eu não tenho um ativo? Então, no mercado de ações, a gente consegue inverter essa ordem dos fatores, ou seja, fazer a venda primeiro e depois recomprar, se a gente identificou aí que o ativo está em tendência de baixa. Como é que a gente faz isso? Tem um mecanismo na bolsa chamado BTC, que ele, através desse BTC, ele aproxima doadores e tomadores. O que são doadores? Pessoas que têm ações de empresas, né, estão olhando lá para o longo prazo, não estão preocupados com as oscilações de curto prazo, né, e tem ali as suas ações. E os tomadores seriam aquelas pessoas que querem justamente aproveitar essas oscilações de curto prazo. E no momento de queda e de desvalorização das ações,
é comum ali as pessoas que têm as ações falam, bom, está caindo, então deixa eu remunerar um pouquinho a minha carteira. Coloca as suas ações, eles não têm interesse em se desfazer delas, então coloco com disponibilidade para aluguel, para quem quiser fazer operações com ela. E a BMF Bovespa, através do BTC, ela aproxima tanto doadores quanto tomadores para que a gente possa alugar as ações. Através do HB, vocês conseguem tomar esse aluguel, alugam as ações, fazem a venda normal ali pela boleta de venda, e depois, chegando lá no objetivo de vocês recompram, devolvem essas ações lá para o doador, venda menos lucro é o retorno de vocês, descontando aí a taxa de aluguel, que normalmente ela é bastante pequena. Aqui tem uma pequena explicação sobre investidor, doador e tomador. Doador é quem empresta as ações e tomador é quem pega emprestado. E aí aqui algumas características sobre os contratos de aluguel, que normalmente esses contratos têm validade de 1 mês, mas na prática a gente consegue rolar de um contrato para o outro sem ter que entregar as ações. E aqui falando um pouquinho das taxas. Alguns exemplos de taxas, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí na telinha de vocês, mas isso é fácil vocês consultarem ali pelo site da BMF. Agora, como a gente introduziu a boleta de aluguel pelo HB, dá para vocês consultarem em tempo real se tem algum papel que vocês têm interesse em aluguel, se tem disponibilidade e quanto que está a taxa. Mas, normalmente, as taxas costumam ser taxas bastante acessíveis, né? Vocês podem observar que vários papéis aqui com taxas inferiores a 1%, alguns na faixa de 2% a 3%, e um ou outro aí que foge bastante aí da média. O caso, por exemplo, nesse momento, B2A, 31%, quer dizer, estaria inviável nesse momento. Depois, um outro ativo mais alto aqui, JBSS3, nessa época que eu montei essa apresentação, estava negociando a 13%, mas, de qualquer forma, são taxas anuais. Normalmente, como as operações de swing trade têm expectativa de durar no máximo 1 mês, de uma semana a 1 mês, então praticamente essa taxa de aluguel, que ela é ao ano, ela acaba se tornando também um valor bastante ínfimo, né, nos custos ali que vocês venham a considerar. Também praticamente nem compensa muito colocar naquela continha ali da relação de risco, mais a corretagem mesmo. Então aqui vocês têm alguns exemplos de taxas, e hoje essas operações de aluguel vocês conseguem fazer direto pelo HB sem ter que ligar lá para a mesa. Qual que é a vantagem disso? Time. Vocês montam a estratégia, né? Aí chegou naquele ponto. Até vocês ligarem lá para a mesa, pedirem para fazer o aluguel de vocês, quer dizer, o papel já andou, vocês não conseguem entrar no melhor momento. Então, conseguindo fazer isso direto pelo HB, num simples clique, vocês já estão com o papel alugando, vocês conseguem vendê-lo ali diretamente pelo HB, né? E aí é só montar a estratégia, né? Aí, no caso, vai ser estratégia de recompra, se tudo der certo, num preço mais abaixo. E se não der certo, tem que ter também a saída de emergência, no caso, o stop num ponto mais acima, que não vale mais a pena apostar naquela venda, porque o risco começa a aumentar. Então, mercado de ações tem essa característica. Vocês conseguem trabalhar de forma invertida, o que normalmente aí em qualquer parte de investimentos é um tipo de situação que você não consegue fazer. Vender primeiro e recomprar depois que caiu. Então, o importante para que a gente consiga fazer boas operações, é ter tendência. Se a tendência for de alta, eu vou comprar. Se a tendência for de baixa, eu vou vender. Aliás, um outro ponto para destacar: procurar sempre operar a favor da tendência e nunca contra ela. Fica muito mais fácil. Tem muita gente que fica. Hoje, por exemplo, com que o nosso índice futuro estava subindo bastante, teve uma pessoa lá do fórum que ficou tentando venda o tempo inteiro. Ele levou um monte de stops ali. Falei, não é mais fácil você, ao invés de você ficar tentando caçar topo, aguardar aí um ponto de retorno para tentar uma compra e acompanhar um movimento de alta, mas ele estava tentando sempre adivinhar topo. Colocava a venda, o mercado voltava a subir, stop. Tentou a venda de novo, o mercado voltou a subir, stop. Foi umas 3, 4 vezes aí, 3, 4 stops seguidos. Por quê? Porque estava tentando fazer a operação do contra. Então é muito mais fácil operar a favor da tendência do que contra ela. Lex está precisando sair aqui. Bom, obrigado pela presença, Lex. Só informativo para vocês, pessoal.
Quem não puder acompanhar essa palestra até o final, depois, daqui a pouco aí, ela vai ficar disponibilizada para que vocês possam revê-la, www.livestream.com/encontro de investidores. Depois eu coloco aí no finalzinho o link aí para vocês, se vocês quiserem anotar. Então dá para vocês rever a palestra depois. Falar agora sobre o mercado fracionário e as suas limitações. Bom, muitas vezes a gente coloca aquela estratégia de compra ou venda, né? A pessoa se interessa pela operação, mas não tem a grana para comprar a quantidade, o lote padrão, no caso de 100 papéis. E agora, o que a gente faz? Para isso existe o fracionário. Para quem não consegue comprar aqueles 100 papéis, pode comprar uma quantidade inferior a 100 papéis através do fracionário. Mas para isso, uma coisa é fundamental. Nesse caso, é preciso que o ativo tenha liquidez. Porque se não tiver liquidez, simplesmente aquela operação ela vai ser inviabilizada. Então, no caso do fracionário, a gente vai ter que o quê? Vai ter que ter um ativo que tem uma média de negociação, o ativo principal, ao longo do dia, um volume de negócios bastante grande para que essa liquidez, que normalmente já é reduzida no fracionário, ela simplesmente não se torne inviável. Então, no caso, para operar no fracionário, a gente tem que se concentrar em ativos mais líquidos. Senão, no caso, essa operação ela vai se tornar inviável. Então, por isso que ele tem algumas limitações. Aqui um exemplo de um ativo que tem uma liquidez boa, né? No caso de Ambev, né? Em determinado momento, se ela desce, por exemplo, uma condição de compra, vocês podem perceber aqui que o preço aqui, tanto no mercado principal quanto no fracionário, eles não estão distorcendo muito, eles estão mais ou menos um acompanhando o outro. Por quê? Porque é um ativo que tem uma boa liquidez. Então, é um ativo que dá para a gente operar bem no fracionário. Se eu fosse pegar já um ativo menos líquido, talvez eu não conseguiria essa condição. Então, no caso do fracionário, conciliar ativos mais líquidos. Quanto mais liquidez tiver o ativo principal, melhor vai ser para a gente fazer essa operação utilizando o fracionário. Mas o fracionário foi feito justamente para quem não tem condições de comprar o lote padrão, comprar uma quantidade menor. Agora vamos falar um pouquinho sobre os contratos futuros. Dar uma pincelada sobre eles aqui, justamente porque semana que vem a gente vai ter uma palestra bem específica sobre os contratos futuros para a gente ficar fera aí nesse mercado. Mas o que é interessante aqui nos contratos futuros? É que ele cai em cheio aí na característica de quem tem pouco capital. Porque com capital bastante pequeno, a gente consegue fazer operações nos mercados futuros. E dos contratos futuros, o mais comum é o do mini índice, que ele custa 20 centavos por ponto. Quantidade mínima de um contrato, só que para operar o futuro, como ele não trabalha com... como ele tem ajustes diários, então tem uma vantagem. Você consegue operar tanto na compra quanto na venda sem a necessidade de aluguel. Só que, por ele ter esse ajuste diário, ele faz todos os dias, no final do pregão, o acerto entre as contrapartes, entre compradores e vendedores. Quem acertou a direção recebe aquele crédito pelo resultado que atingiu, e esse crédito ele é retirado de quem errou o lado. Por isso que é necessário o depósito de uma margem de garantia para começar a operar. Então, os futuros têm essa característica. Você só consegue trabalhar depositando uma margem. E se essa margem for utilizada, se você tiver com uma margem inferior ao que precisa para continuar operando aquele contrato, você tem que recompor aquela margem no dia seguinte para continuar a operar. Mas aqui vocês vão ter uma ideia como realmente com capital bastante pequeno já dá para a gente operar diversos aí contratos futuros. E a forma de operar é como qualquer ação. Coloca ali o gráfico de preços e estudar os movimentos para cima ou para baixo, traçar as estratégias. Então, por exemplo, se eu for operar aqui o mini índice, com aproximadamente aqui R$2.000, somando aqui essa margem de posição que vai ficar retida na Bovespa, mais essa margem de ajuste, né? Quer dizer, na prática a gente tem que ter os dois, com R$2.000, R$2.100 aproximadamente, eu já consigo operar um mini contrato, quer dizer, um capital muito pequeno e já dá para fazer uma operação. Por isso que os contratos futuros, ele costuma atrair
bastante pessoas que têm um capital reduzido. Já o contrato cheio já é mais complicado, porque o contrato cheio, além de você ter que operar uma quantidade mínima de 5 contratos, aqui para cada contrato a gente está chegando a uma quantidade aí entre 10 e 11 mil reais aproximadamente, vezes 5, quer dizer, já sai fora da característica do pouco capital. Mas o mini contrato com 2.000, 2.100 reais, ele já entra como uma luva para quem tem pouco capital, já dá para começar a brincar com mini índice. Aí a gente tem aqui também mini dólar, aproximadamente aqui 2.800, 2.900 reais já dá para operar. Contrato aqui do boi gordo. Aqui o milho. O milho, no caso, deve ter alguma incorreção aqui na minha planilha, porque aqui margem zero aqui, isso aqui não faz muito sentido. Mas o milho também, normalmente, aqui ele requer uma margem bastante pequena. Depois aqui nós temos aqui o café, o futuro do S&P, que não é para pouco capital, e aqui a soja. No geral, aqui dá para vocês perceberem aqui que com capitais bastante reduzidos, né, a gente consegue fazer operações também utilizando os contratos futuros. Semana que vem aí a gente vai ter uma palestra especificamente sobre eles. Eu vou falar sobre cada um desses contratos aqui, as características de cada um, vencimentos, etc., como é que funcionam, para a gente poder ficar fera nesse assunto. Mas aqui o que eu quero adiantar é justamente a parte do capital. Um capital pequeno aí com 2, 3 mil reais, já dá para começar a entrar nos futuros. Aqui a gente tem os vencimentos, né? Os contratos futuros, eles têm vencimentos, alguns com vencimentos mensais, outros bimestrais, por exemplo, o mini índice, ele vence de 2 em 2 meses, sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Já o dólar, ou o mini dólar, ele vence sempre no último dia útil de cada mês. Então, cada contrato tem a sua característica própria, né? E não dá para vocês levarem esticar esse contrato após o vencimento. Quer dizer, no dia do vencimento ele vai ser encerrado de qualquer forma, mas se vocês quiserem continuar operando, é só pegar a série seguinte. Bom, vamos lá. Agora, para fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de opções. Para ficar bem claro, aqui a gente tem um material aqui que ele avança um pouquinho mais aí no assunto, mas tentar simplificar um pouquinho para vocês. Mais importante, opções, pessoal, elas não são ações, elas são o quê? Direitos. Quer dizer, quando você está comprando uma opção, você não está comprando uma ação, você está comprando um direito. E por ser um direito, esse direito tem um prazo de validade para você exercer. E se você não exercer, esse direito desaparece. No mercado aqui de ações, simplesmente a gente diz, virou pó. Quer dizer, se a gente não exercer esse direito, simplesmente ele desaparece e de um dia para o outro, você vai olhar na sua custódia e falou, cadê aquilo que eu comprei? Não tem mais, você achou que tinha comprado uma ação, era um direito, quer dizer, simplesmente foi embora. Então tem que ter muito cuidado com opções, porque opções não são ações, elas são direitos. E elas estão associadas a um prêmio sobre o preço da ação. E conforme o vencimento desse direito vai se aproximando, ele vai diminuindo até zerar. Tentar dar um exemplo prático para vocês. Digamos que eu tenho Petrobras, a Petrobras hoje, por exemplo, ela esteja a R$20. Tá. E eu tenho uma série de uma opção que ela vai vencer daqui a um mês. Muito bem. Aí eu vou ter o quê? Hoje ela está a R$20. Tem alguém interessado em comprar, por exemplo, as minhas Petros a R$20, comprar ela por R$18. Bom, se hoje ela está a 20 e se eu for vender por 18, no mínimo, eu ia pedir quanto por essas ações? No mínimo R$2. Porque se ela está valendo 20, né? 18 mais 2, 20, seria o preço de custo. Porém, se essa opção ela tem uma expectativa ainda de um mês pela frente, eu não vou pedir apenas R$2, eu vou pedir mais do que R$2. Então, eu vou colocar um ágio em cima. Digamos que eu peça R$3. A opção, ela vale do strike 18, ela vale R$2. Mas, como ainda tem bastante tempo pela frente, pode ser que a Petro suba, eu vou pedir pelo menos R$3. Se eu estou preocupado, aí vem as expectativas diferentes. Se eu estou preocupado que aquela minha
a ação ela chegou num patamar, vai começar a cair, fala, bom, vai começar a cair, vou tentar me defender. Eu tenho as ações, hoje elas estão a R$20, eu vou fazer uma venda coberta, por exemplo, vender esses direitos de compra por 18, vou receber R$3. Então, ou seja, se a Petrobras subir até R$21, eu ainda consegui ganhar alguma coisa em cima. Agora, se ela despencar, eu estou protegido aí, já ganhei R$3 em cima. Mas vamos pensar em valores acima dos 20, não vamos pensar para trás. Digamos que ela está a 20, né? Eu acredito que ela não vai subir muito mais, então eu faço o lançamento aqui de opções com strike a R$22, por exemplo. Como ainda tem um mês pela frente e ela tem uma expectativa de retorno, digamos que eu estou com um prêmio aí de 50 centavos. Ok, eu acho que a Petro não vai chegar até R$22 e eu vou o quê? Eu vendo essas opções por 50 centavos. À medida que o tempo vai passando e a Petrobras não sobe, esses 50 centavos eles vão diminuindo, digamos, chegou no vencimento. A Petrobras hoje está a 20, digamos que ela vai ver o vencimento da opção vai ser amanhã. O strike de 22. Quanto que ele vai valer? Praticamente zero, porque o tempo passou, não tem mais expectativa dela, não tem mais tempo dela se valorizar de 20 para 22, então aquele prêmio que valia 50 centavos desapareceu, ele vai tender a zero. Se alguém comprou essas opções achando que ia subir por 50 centavos, por exemplo, passou um mês, esses 50 centavos perdeu, né? Foi consumido ao longo do tempo e passou a valer zero. Então, é aquela condição aqui que conforme o vencimento se aproxima, esse prêmio vai diminuindo até zerar. E, obviamente, um ativo que tenha uma maior volatilidade vai pagar um prêmio maior do que um menos volátil. Por quê? Porque essas opções elas estão associadas a um risco. Se eu pego um ativo que ele tem fortes subidas e fortes baixas, esse risco aí de bater naquele preço é muito maior do que um ativo mais bem comportado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma situação, nem sei se tem opções desse ativo aqui para alugar, mas digamos aqui, BIC Banco. Nesse momento aqui, ele estava o quê? Ele estava cotado a R$8, mas vocês podem perceber que a movimentação de preço aqui é um ativo muito mais bem comportado do que, por exemplo, a JBS, também mais ou menos na faixa de R$8, mas olha como ela costuma fazer, pelo menos até esse momento, movimentos bastante fortes, bastante voláteis. Então, obviamente, se tivesse opção de compra, por exemplo, da JBS e do BIC Banco, pelo mesmo strike, digamos, opções a R$10, a da JBS ela vai custar muito mais do que a do BIC Banco. Por quê? O BIC Banco ele tem um comportamento muito mais previsível do que a JBS, que é muito mais volátil. Daí, esse é um dos dados ali que sai ali o preço da opção. Aí tem algumas características, não vou me aprofundar muito, né? Que seriam as gregas, onde a gente tem 5 gregas aqui associadas às opções para compor o preço. O delta, ele mede o quê? A sensibilidade ao preço da ação. Por exemplo, se eu tiver uma opção com delta 0,6, significa o quê? Se o ativo principal de Petrobras está a 20, se a Petro subir de 20 para 21, a opção da Petro vai subir, se ela tiver delta igual a 0,6, vai subir 60 centavos. É isso que significa o delta. Aí, a variação do delta surge o gama, depois o vega, ele está associado à volatilidade, que é aquilo que eu mostrei com a JBS e com o BIC Banco. Depois, o θ é um dado bastante importante, porque aquela diminuição do prêmio ao longo do tempo, pela passagem do tempo, todo dia as opções, independentemente do que acontecer com o preço da ação, ela vai perder um pouquinho de valor. Por quê? Justamente pelo θ. O θ é o responsável aqui pela passagem do tempo. À medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo valor. E isso é dado pelo θ. E depois a gente tem o último ingrediente, que é o ρ, né, que ele está associado à taxa de juros, no caso, seria a nossa taxa Selic. Se a gente colocar essas 5 variáveis na balança, né, tem uma calculadora aí, para quem conhece um pouquinho de opções, chamado Black-Scholes,
onde é calculado o preço teórico da opção para vocês saberem quanto que vale aquela opção. Mas na prática a gente não costuma fazer nada disso, simplesmente vai direto lá no mercado e observa aí a cotação de cada uma delas. Aí a gente tem os tipos de opções. Tem dois tipos, opções calls, que são opções de compra, e as opções puts, que são as opções de venda. Sempre lembrando que opções são direitos. Se eu compro uma call, eu estou comprando um direito de comprar determinado ativo num determinado preço até um determinado tempo. Se eu estou comprando uma put, eu estou comprando o direito de vender determinado ativo a um determinado preço, um determinado tempo. Para quem tem um ativo, comprar uma put, por exemplo, ela funciona como um seguro. Se eu estou preocupado que com uma queda mais forte daquele meu ativo e eu quero me proteger contra aquela queda, então é interessante comprar uma put para me defender. Se cair, eu vou ter um preço assegurado de venda. E se não cair, é o seguro que eu estou pagando. Aliás, as opções elas foram criadas, pessoal, com o sentido mesmo de proteção de carteira. E não com o sentido simplesmente da gente operá-las a seco. Bom, depois, tipo de exercício. Elas podem ser americanas ou europeias. Qual que é a diferença entre uma e outra? A americana, você pode exercer esse direito em qualquer dia até o vencimento. Já a europeia, apenas no vencimento. Aí a gente tem uma classificação dessas opções. OTM, ATM e TM são siglas em inglês. OTM são opções fora do dinheiro. O que quer dizer fora do dinheiro? Se eu tenho a Petrobras, por exemplo, a R$20, e eu lanço uma opção com strike a 22, 22 está acima do preço. Então, essa opção ela é classificada como OTM. Por quê? Porque ela está fora do dinheiro. No caso, uma opção call, uma opção de compra, o preço está acima do preço do ativo. ATM, no dinheiro, quer dizer, seria uma opção que ela está o quê? Tá próxima do preço que está sendo negociado. Quer dizer, no caso, se a Petrobras estiver a R$20, toda a opção que estiver próximo desses R$20, um pouquinho menos, vai estar no dinheiro e é classificada como ATM. E as que estão abaixo desse valor são classificadas como ITM, ou, em português, dentro do dinheiro. Aí a gente tem aqui alguns exemplos com a Petrobras. No caso aqui eu tenho ilustrado aqui a série E. Nesse dia, a Petrobras estava cotada em 16,38. E aqui os diferentes valores aqui das diversas séries. Eu vou mostrar agora um pouquinho na prática para que vocês entendam um pouquinho como que a gente deve fazer operações com segurança, com opções, para não correr esses riscos, né, de fazer uma compra, por exemplo, de uma opção a seco, que é algo extremamente aí, arriscado, principalmente se for uma opção fora do dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho uma expectativa de alta na Petrobras e eu não tenho dinheiro para comprar Petrobras, como que eu posso montar uma estratégia de compra com a Petrobras para tentar ganhar dinheiro com ela? Eu vou montar uma trava de alta, vou montar uma operação estruturada. Como que seria? Então, por exemplo, a Petrobras nesse dia aqui estava em 16,38. Vamos supor que esses 16,38 seria a cotação de hoje. Como que eu monto uma trava de alta? Eu estou com capital pequeno, não consigo comprar uma quantidade que eu gostaria de ações, mas eu vou montar então uma estratégia com opções, tentando aí aproveitar essa expectativa de alta que a Petrobras está me oferecendo. Então vamos anotar aqui alguns valores. Eu tenho, primeiro, 16,38. Qual que seria a Petro no dinheiro? Strike 16, 15, 16 é que está mais perto dela. Então, eu vou comprar um lote dessa opção a 15, 16. Por exemplo, vou comprar 1.000 opções com esse strike a 15, 16. E vou vender a mesma quantidade, normalmente aqui, no strike superior ou 2 strikes acima. Vou vender aqui do próximo strike aqui 18. Qual que é a diferença do strike 18 aqui? O preço de exercício dela é 17,16. De 15 e 16 até 17,16 dá uma diferença de R$ 2,00. Se a Petrobras manter essa série hoje, digamos que o vencimento dela seja daqui a um mês. Se ela estiver acima de 17,16,
daqui a um mês, aquela minha trava de alta deu certo, e eu vou o quê? Eu vou receber a diferença entre 17,16 e 15,16. Dá uma diferença o quê? De R$2. Se eu estou trabalhando com um lote de R$1.000, eu tenho para receber R$2.000 em potencial. Mas para montar essa trava, ela vai ter um custo. Por quê? Porque para montar essa trava, eu vou ter que comprar 1.000 petros desse strike 15,16, que ela estaria aqui, por exemplo, nesse dia, a 1,17, e vou vender 1.000 a 33 centavos. Quanto que vai me custar essa trava? Vamos pegar aqui pegar um Excel. Então, eu vou trabalhar com strike de 16 e depois outro strike de 18. Aqui é 15 e 16 e aqui 17 e 16. Essa daqui nesse dia estava cotada a 1,17 e a outra em 33 centavos. E eu estou trabalhando com o quê? Com 1.000. Estou montando uma operação estruturada. E aí, como que eu faria? Eu compraria 1.000 dessa opção com strike 15,16, então vai ser 1.000 vezes 1,17, gastei 1.170 e vou vender 1.000 a 33 centavos, igual a 1.000 vezes 33 centavos. Recebi, já que eu vendi, né, recebi 330. Quanto que saiu a montagem dessa minha trava? 1.170 menos 330. Então, na montagem dessa trava, eu gastei para montar a trava R$840. Se a Petrobras, depois do vencimento, estiver acima desse 17,16, significa que eu ganhei essa diferença aqui dos R$2, que vale quanto? R$2 vezes 1.000 vale R$2.000. 2.000. Quando eu montei a operação, eu gastei 840. Quanto que eu recebi de lucro, então, se a trava funcionou? 2.000 menos 840. Ganhei R$1.160. E se a Petrobras, ao invés de ultrapassar aqui os 17,16, digamos, ela caiu e ela ficou, inclusive, foi para R$14. Simplesmente, isso daqui virou pó, né? Por quê? Porque essas opções aqui, se a Petrobras, a mercado, está valendo R$14, quem que vai ter interesse, né, em comprar uma operação, quer dizer, comprar um direito para comprar a Petrobras por 15 e 16, se ela no mercado está em R$14? Simplesmente aqui ela virou pó as duas. Então, eu não preciso nem me preocupar em fazer nada. Simplesmente aqui não vou exercer esse direito, quer dizer, vou deixar as duas expirarem. Quanto que eu perdi? R$840. Então, você já sabe, quando você montou a trava, se não der certo, quanto que você pode perder? R$840, que é o custo de montagem da trava. E se der certo, qual que é o lucro máximo que você vai ter? 1.160, que é a diferença, né, dos dois, no caso, menos o que você gastou para montar a trava. Aí alguém vai falar, vamos colocar uma situação intermediária, mas para mim R$840 é muito, não posso perder R$840. Eu posso perder no máximo R$500. Bem, nesse caso, como que você vai fazer? Você vai acompanhar a evolução da sua trava ao longo do tempo. Quando ela chegar numa condição, digamos que a Petrobras começa a desandar, começa a dar para trás. Quando ela estiver numa condição que para você desmontar a sua trava chegou em R$500, você vai lá, a que você vendeu você recompra e a que você comprou você vende. Você vai gastar R$500 ali para desmontar a sua trava. Foi, entre aspas, aí o seu stop que você colocou. Quando a gente trabalha com trava, o ideal é deixar levar até o vencimento. Mas, eventualmente, numa situação onde o seu gerenciamento de risco não te permita perder todo aquele valor ali colocado na montagem da trava, você pode colocar uma situação também intermediária para você fazer a desmontagem da trava, que seria aquele seu stop, no caso, né? Se a operação começar a dar para trás, ou digamos, R$300 que é o meu stop. Ok, todo dia eu recalculo aqui a desmontagem da minha trava, quanto que tá saindo. No caso, se ela começar a dar para trás.
chegou aqui em R$ 300, ok, eu desmonto a trava. Mas o ideal não é isso, o ideal é vocês levarem até o vencimento. Vamos voltar aqui nesse exemplo das opções. E se a expectativa for o contrário? A minha expectativa fala, não, eu acho que agora a Petrobras, graficamente, aqui ela não vai subir. Ela vai o quê? Ela vai cair. Eu vou montar também uma operação, uma trava de baixa. A trava de baixa é o contrário. A gente vai vender um lote no dinheiro, no caso dessa daqui, e eu vou comprar uma dentro do dinheiro. No caso aqui eu vou trabalhar com uma diferença de 2 também, vou comprar, por exemplo, não, desculpe, eu vou comprar uma no dinheiro e vou vender uma dentro do dinheiro. Vou comprar uma desse strike aqui a R$ 14. Então vamos fazer essa continha, como é que ela ficaria? Na trava de baixo. Quer dizer, eu estou apostando não na alta, e sim na queda. Vou colocar aqui a 14, aqui vai ser 14, vai ser 13,16. Essa opção 1,17, vamos ver a 14 quanto que ela estava nesse dia. R$ 2,73. Então vamos colocar aqui 2,73. Também estou trabalhando com uma diferença de 2, né, entre um strike e outro, então o retorno máximo dessa operação, se deu tudo certo, R$ 2.000. Só que na trava de baixo é o contrário, a gente primeiro recebe e depois a gente só vai ter um desembolso ali na hora da desmontagem. Por quê? Porque no caso da trava de baixa, eu vou comprar essa daqui, 1.170, e eu vou vender essa do strike dentro do dinheiro. Então, a minha venda aqui, eu recebi 2.730. Então, aqui vai ser, isso daqui eu recebi 2.730, isso daqui foi o que eu gastei para comprar. Então, a hora que eu montei a minha trava de baixa, entrou na minha conta R$ 1.560, só que ela vale 2. Digamos que ao invés de cair, ela subiu e ultrapassou os 15,16, ou seja, levei stop, eu vou ter que desmontar essa trava. Na desmontagem, quanto que eu vou gastar? A diferença entre os strikes. Eu vou gastar R$ 2.000. Como eu tinha recebido 1.560 na montagem da trava, eu tive um prejuízo de R$ 440. Também esse prejuízo ele já é conhecido na hora da montagem. Por quê? Se a trava vale 2 e eu recebi 1.560 para montar, quando eu for desmontar, eu vou gastar o quê? Eu vou gastar R$ 2.000. Como eu recebi 1.560, a diferença, eu já sei o prejuízo máximo que eu vou ter. E se a operação correu ao meu favor, realmente despencou, chegou lá no vencimento, a Petrobras, por exemplo, está a R$ 12. Deu tudo certo, eu não preciso fazer mais nada ali com a minha trava, né? Simplesmente esse lucro aqui de 1.560, que eu já recebi, aí é certeza que ele virou, ele é meu mesmo, eu posso colocar no bolso e usufruir esse lucro. Então essa é uma forma inteligente da gente trabalhar com opções. Nunca trabalhar com opções a seco. Agora existe uma exceção, que a gente pode até fazer aí alguma operação a seco. Qual que seria? O ideal é vocês montarem travas. Porém, se vocês quiserem trabalhar a seco e tentar evitar aquele efeito danoso do teta pela passagem do tempo, qual que seria a ideia? É trabalhar com opções bem dentro do dinheiro. Quanto mais dentro, menor. Por quê? Porque aí o delta vai ficar próximo de 1, ou seja, praticamente a opção ela vai andar muito próximo da valorização da ação. Então, de repente, eu queria comprar 500 Petrobras, mas não tenho dinheiro para comprar 500 Petrobras, porque meu capital ele é pequeno. De repente, eu posso comprar essas 500, mas eu quero pegar a valorização da Petrobras, que eu estou acreditando que ela vai subir. Eu posso comprar 500 Petrobras ITM, quer dizer, 500 opções da Petro, dentro do dinheiro, que praticamente ela vai acompanhar a valorização da ação de forma muito de perto. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, não esquecer que opção não é ação, que opção vence.
Se você ficar muito tranquilo ali, esquecer de observar isso daqui, o que acontece? De um dia para o outro, aquela sua opção venceu, você simplesmente não fez nada, ela estava até indo bem, mas você não fez nada, você esqueceu que aquilo era uma opção, confundiu com ação e simplesmente ela desapareceu, virou pó. Então tem que observar sempre o vencimento da mesa. Se a Petro estiver continuando a corresponder, mas estiver chegando no vencimento, aí você vai ter que fazer o quê? Uma rolagem da operação. Se você estava comprado, você vai ter que vender e recomprar novamente na série seguinte, também mantendo a mesma característica ITM. É a única exceção que dá para a gente tentar aí fazer alguma operação a seco com opção. Mas normalmente quem olha a opção a seco procura aquelas opções centaveiras e baratas, que normalmente as opções ITM costumam ser opções mais caras. E justamente essas opções centaveiras e baratas são as opções perigosas ali que propiciam aí um risco de quebra muito grande. Então, por isso que a gente fala, no geral, sempre evitar trabalhar com opções a seco. Se for trabalhar, de preferência, da forma estruturada. A gente tem um especialista aí na parte de opções, né, que todos os dias sugere bastante tipos de operações diferentes, que é o Flávio, né, ele trabalha ali junto da mesa de operações, ele produz alguns relatórios, para quem se interessar com opções também, pode trocar uma ideia com ele, sugiro depois vocês, através do atendimento, tentar um contato com ele, por telefone ou por e-mail mesmo, que ele pode passar um monte de sugestões com operações, mas com opções. Mas o importante também é mostrar para vocês, também com opções que requerem um capital pequeno, dá para a gente também fazer muita coisa e operando com segurança. Aqui tem as travas, né, que eu mostrei na prática para vocês, como é que a gente faz, né? Tanto a de alta quanto a de baixo, que são as operações mais comuns, mas existem outros tipos de operações com opções. Borboleta, condor, mesa, tem um monte de tipos de operações, e o Flávio é o nosso estrategista aí com opções. Bom, pessoal, vocês viram aí que tem muita coisa que dá para a gente fazer no mercado de ações, mesmo quem não tem muita grana, até em alguns pontos, levando até alguma vantagem, como aqueles ativos menos líquidos, que a gente consegue operar com pouco capital, ativos com liquidez baixa, coisa que normalmente a gente evita, né? E eu não falei de propósito sobre o quê? Sobre day trade. E por que eu não falei sobre day trade? Porque a nossa ideia aqui é justamente minimizar os riscos. E o day trade são operações ali que tem um risco bastante elevado, é adrenalina pura, né? E principalmente aí tem muita gente que está começando, então a ideia é o quê? É diminuir esses riscos. Então a gente aconselha, principalmente quem está começando, a não fazer operações de day trade. Começa com operações aí de curto prazo, swing trade, ou mesmo longo prazo aí, né, fazendo aqueles aportes constantes ali para não ficar muito preocupado com o dia a dia das ações, e day trade mesmo, só quando já tiver uma boa experiência no mercado. Então, por isso, de propósito, eu não falei sobre day trade. E uma coisa importante também, não ultrapassar o manejo de risco. Cada um vai ter um manejo de risco pessoal, né? Mas lembrar sempre do seguinte: em primeiro lugar, preservar o capital, sobreviver primeiro. Ganhar vem como consequência. Sobre essa parte de risco, como eu comentei com vocês, no próximo mês também eu vou ter uma palestra aí totalmente dedicada com essa parte aí do risco. Aí convido vocês depois a darem uma olhada na grade de palestra da Rico, que eu vou fazer justamente uma palestra sobre manejo de risco. Mas então, sempre quando vocês forem entrar, independente do capital, ter um limite máximo de perdas ali, que cada um vai determinar o seu, né? E nunca ultrapassar. E como nunca ultrapassar? Antes de entrar na operação, verificar. Se não der certo, quanto que eu posso perder? Determinar esse limite de perda. Com esse limite de perda definido, ok, toque em frente e leve a estratégia para frente. Mas nunca o contrário, entrar na operação sem calcular essa parte direito, né? E depois deixando todo o risco aí por conta aí de vocês. Então, o que eu queria passar para vocês, né, foram essas diferentes alternativas aí, que a gente tem muita coisa que dá para fazer no mercado de ações. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui na parte do chat de vocês, se ficou eventualmente alguma dúvida aí, alguma coisa que eu puder esclarecer aí, procurar não demorar muito tempo mais, né? A gente já são 21 horas e 40 minutos, né? Tentar ficar aí talvez mais uns 5 minutos ali no máximo, então tentar responder mais algumas perguntas de vocês, alguma coisa que possa ter deixado alguma dúvida aí, para procurar respondê-los.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, só um segundo, pessoal, estou preenchendo aqui uma telinha para poder enxergar as colocações de vocês. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para trás. Bom, estou vendo uma pergunta aqui do Amauri sobre contratos futuros. Vai poder operar apenas um contrato se perder até chegar a R$250, a corretora zero. Teria que ver qual a colocação anterior. Mas, de qualquer forma, essa parte dos futuros, na prática, o que você precisa ter é sempre ter aquela margem mínima para poder operar. E se você ficar com uma margem inferior, simplesmente você não vai poder continuar seguindo ali com aquele contrato futuro, né? E automaticamente a corretora vai zerar se você vai encerrar a operação se você não recompor aquela margem. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Sim, nos contratos futuros ninguém fica devendo. Eu acho que tem alguma colocação também do Amauri, na parte justamente que eu recomendo para vocês, para não operarem aí com o day trade, mas o day trade, para quem já tem alguma experiência, ele propicia vocês trabalharem com alavancagem, ou seja, vocês conseguem trabalhar com capital superior àquele capital que vocês tenham disponibilizados no dia. Isso se chama alavancagem. Conforme o financeiro de cada um, é disponibilizado mais ou menos alavancagem. Só que como essa alavancagem ela é disponibilizada apenas para o day trade, e o day trade tem um robô, né, que a corretora tem. Se vocês não zerarem aquela operação até o final do dia, 10 minutos antes de encerrar o pregão, aquela operação é travada e é zerada a mercado no leilão de fechamento. Para trabalhar com alavancagem somente pelas boletas próprias de day trade, que dá para vocês fazerem esse tipo de operação, né? Mas somente também no day trade, não dá para você virar descoberto de um dia para o outro. Então, no day trade dá para vocês trabalhar alavancado, com isso daí dá para trabalhar com capital acima do que vocês tenham efetivamente. Porém, eu volto a recomendar para só fazer day trade quem realmente já tiver aí um bom tempo de mercado. É sempre uma sequência natural. Começa no longo prazo, depois, operações de curto prazo, swing trade, vai pegando o jeito da coisa, e quando se sentir mais confiante, aí sim, aí pode partir para o day trade. Para finalizar aqui, uma última pergunta aqui do Ademilson, o que eu acho sobre compra de put? Como eu falei, as puts, elas são o quê? Elas são um seguro. Se você tem uma expectativa que aquela sua ação vai... Se você tem expectativa que aquela sua ação vai cair, você pode o quê? Comprar put como seguro. Mas, de qualquer forma, individualmente, sem ter o ativo em custódia, tanto opção de compra quanto opção de venda, ela é sempre um risco se você operá-las a seco. Independentemente de ser call ou de ser put, é sempre um risco você operar a seco. Então, se for para operar a seco, procurar trabalhar bem dentro do dinheiro. Numa call dentro do dinheiro seria o quê? Abaixo do preço do valor negociado. E no caso de uma venda, o que seria o dentro do dinheiro? Seria o contrário, seria acima do preço negociado. Mas sempre trabalhar, se for trabalhar seco, trabalhar dessa forma. Bom, pessoal, queria agradecer aí pela presença de vocês nessa palestra de hoje, né? Não consegui mesmo ficar naquele tempo ideal ali programado de 1 hora, a gente acabou passando um pouquinho mais, mas tinha bastante conteúdo para passar, achei importante passar esse conteúdo. Convido vocês aí, para quem não for cliente, quem não é ainda cliente da Corretora Rico, abrir uma conta na corretora, não tem custo nenhum. A partir do momento que vocês abram essa conta, vocês já vão ter acesso ao fórum que eu toco de segunda a sexta, ao trade ao vivo, diversos relatórios também que a gente prepara todos os dias, né? Isso tudo fica disponibilizado para vocês, e todo o trabalho de assessoria que a gente faz aí, procurando aí ajudar vocês a conduzirem da melhor forma as operações de vocês e principalmente aí ajudando vocês a ganharem dinheiro.
Quero agradecer aí pela presença. Semana que vem um novo tema aí sobre os contratos futuros. Convido vocês também a participar. A gente vai destrinchar bastante a parte de contratos futuros. Obrigado pela presença, pessoal. Valeu aí. Até a próxima.